Começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você e de casa, em que eu tenho um imenso prazer em trazer temas peneirados para a gente bater papo. No programa de hoje eu converso com o Marco Antônio Neto e a gente vai falar sobre carro adaptado. Isso mesmo, todo mundo pode aprender a dirigir. No segundo bloco eu converso com a Kátia Rossi, ela é gerente de um projeto que se chama Rosário Negro. E para terminar, eu converso com a Silvia Stotz e a gente vai falar sobre o Aventuras na Escrita. Fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Liberdade para fazer esportes, melhor qualidade de visão e visual jovem. Lentes de contato solucionam refrações como miopia, astigmatismo, hipermetropia, além de ceratocone, lesões de córnea e dificuldade de enxergar para perto. A adaptação é um processo dinâmico e que deve ser acompanhado pelo contatólogo. O Centro de Adaptação de Lentes de Contato faz a assessoria na escolha da lente, encontrando a marca e o modelo ideais para você. Atendimento com hora marcada e resultado garantido. Mari, você conhece o CNA Universo? Não, o que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Chegou a hora de um novo tempo, com mais cuidado, acolhimento e respeito. A era da distância já se foi. E o que aprendemos durante todo esse tempo? Aprendemos que era possível ressignificar a maneira de ensinar e ir muito além do conteúdo. Por isso, renovamos nosso compromisso com a educação, por meio da aprendizagem prática e significativa. Estamos prontos para recebê-los. No São Tomás, a educação acolhe e transforma. Matrículas abertas. Deixe sua comemoração ainda mais especial com as delícias da Dani Buffet. Salgados, mini pizzas, mini hambúrgueres, bolos, doces, kit festa simples ou personalizado. Almoço, churrasco, jantar e muito mais. Cardápio diverso com opções para todas as ocasiões. Entre em contato conosco por WhatsApp e pelas nossas redes sociais. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com o Marco Antônio Neto. Ele é da Autoescola Serra Verde e Bom Sucesso e a gente vai falar sobre carro adaptado. Marco Antônio, seja muito bem-vindo, imenso prazer em enfim conseguir gravar com você. Tá joia. O tempo é curto, por isso é correria. É correria do dia a dia da vida, não tem jeito. Vamos lá, quanto tempo, Marco, antes de qualquer coisa, quanto tempo que você trabalha no ramo de autoescola, até mesmo para a gente nortear o telespectador que está assistindo a gente com a tua experiência? Assim, eu como proprietário é desde 2010, mas já trabalhei um pouquinho antes, uns 2 anos antes como instrutor. Legal, Então, então, assim, na verdade você vem do instrutor que se tornou empresário e hoje tem 2 polos diferentes. Um aqui pertinho de onde eu estou gravando, que é em Cascatinha, você está no Itamaraty, e outro em Bom Sucesso. isso aí, isso. Legal.
Quais são os principais desafios hoje para se manter uma autoescola aberta? Assim, a gente que preocupa de prestar um trabalho de excelência, a gente, assim, o mais difícil, para dizer a verdade, é lidar com o Detran. Olha, Porque a gente depende do Detran e a nossa parte é tranquila. Mas tem muita coisa que a gente depende do Detran que a gente não tem suporte. Às vezes não tem o suporte. E a gente somos dependentes dele, né, do órgão. perfeito. Quem tira a primeira habilitação hoje em dia ainda é o jovem que acaba de completar 18 anos? Ou, na verdade, está todo mundo tirando carteira porque não aguenta mais andar de transporte público, por exemplo? Hoje a gente tem muita procura de jovem, mas ainda eu tenho muito cliente de um pouquinho mais de idade. Né? Então, assim, a divulgação, são amigos, indicação, e vem os jovens, né, que até pai e avô já passou aqui, e tem essas pessoas também que sempre deixa para depois, né, e vem agora tirar, um pouquinho mais de idade, né? Um jovem um pouquinho mais adulto, né? Entendi. Eu tirei a minha carteira ali na casa dos 18, 19 anos e a minha mãe tirou a habilitação com vocês e hoje o meu filho está tirando a habilitação com vocês. Então, assim, quando você falou assim, o avô, e aí eu falei, gente, como assim? Não, é verdade. A minha mãe tirou a habilitação com você e aí meu filho hoje é aluno da Autoescola Serra Verde, que é aqui pertinho de casa. Agora, a primeira habilitação ela ainda é a mais procurada, de carro ou de moto ou dos dois juntos? Como é que é isso no dia a dia da autoescola? Assim, a procura maior é por carro, né? Agora, a moto assim, é uma coisa mais específica. Tem gente que gosta, mas tem um pouco de medo, não quer tirar. Tem pai que paga para o filho, mas ele paga só de carro, não quer que o filho ande de moto. Enfim, mas a mais procurada é a do carro. Legal. Falando em o carro é o mais procurado, vocês hoje estão habilitados para ensinar a dirigir carro, moto e outras coisas, não é isso? Isso, temos o ônibus, temos o carro adaptado, né? Então, assim, a gente é bem preparado para o que fazemos. Agora, carro adaptado. Queria que você explicasse para a gente o que é o carro adaptado. Então, esse carro atende pessoas com deficiência, né? Então, eu acredito que até hoje, todas as pessoas com deficiência que tinham condições de dirigir, a gente conseguiu atender. E somos aqui o único da região serrana que atende desde 2014. Como é que é o carro propriamente dito? Quais são as diferenças práticas? Ele é um carro automático, né? Que tem que ser. Ele tem acelerador normal do pé direito e tem acelerador para o pé esquerdo. Caso a pessoa não tenha a perna direita, né, ele tem acelerador no pé esquerdo. Tem acelerador na mão e tem freio na mão. Então, essas adaptações a gente consegue atender. Acho que todos que têm condição de dirigir, a gente consegue atender. Legal. Como é que funciona na prática? Porque a gente está falando para um público. Ou seja, quem está assistindo a gente que, porventura, tenha algum tipo de deficiência física ou que conheça alguém que tem, que a gente está falando é que dá para poder tirar a habilitação de forma correta para depois adquirir um carro habilitado e ter mais mobilidade no dia a dia. Porque, para quem tem deficiência, a mobilidade é um problema, é um complexo todos os dias, né, para qualquer pequeno ou grande traslado. E aí, assim, quem é que pode usar esse carro? Como é que é esse passo a passo? Porque quando a gente vai tirar a habilitação normal, vou na autoescola, faço a minha inscrição e aí vocês vão me dando o passo a passo direitinho. Agora, como é que é se eu não tenho uma perna? Como é que funciona isso na prática do dia a dia? Então, o procedimento inicial é o mesmo, né? Ele vai pagar o Duda ou vai tentar a isenção do Duda, né? Que também tem direito. Só que aquela parte burocrática que a grande maioria opta por pagar para não passar por esse processo. Tá. Ele vai no Detran, o Detran encaminhado à clínica. A clínica encaminha ele à perícia médica, né? E assim, que tem pessoas que têm deficiente que aparentemente a gente não percebe, né? Então, quem define isso é o próprio médico da clínica. Vê que não tem condições de dirigir no carro comum, encaminha ele para a perícia médica do Detran e a perícia médica do Detran que determina. Por exemplo, se ele não tem um braço, ou se ele não tem uma perna, aí cada situação dessa ele vem no que a gente chama de RENASH, né, caderneta de exame dele, e vem especificada para a gente poder atender. Aí já olha ali pelos códigos, né?
a gente já olha, não, esse cara não tem, às vezes ele tem o braço, mas não tem força, não tem mobilidade no braço. A gente já sabe que não tem no braço esquerdo, no braço direito. Ou às vezes ele tem as duas pernas, mas não tem a mobilidade em uma delas. Aí já sabe que tem que usar se for o caso da perna direita que não tem mobilidade, tem que usar o pedal do acelerador da parte esquerda. E assim, não é nada complicado, não. A gente já está acostumado. Mas assim, eu indico a pessoa vir procurar para a gente poder indicar o caminho mais simples. Perfeito. A experiência é a grande sacada, né? Não tem jeito. Para quem está ouvindo pode pensar, gente, mas como é que uma pessoa sem braço ou sem perna, né, com uma mobilidade reduzida, com uma deficiência física, pode dirigir? Pode. Pode. E para essas pessoas, o carro é uma coisa que ajuda demais, porque a mobilidade dela, o carro leva ela, pelo menos próximo de tudo, com muito mais facilidade, porque a gente sabe que no dia a dia o transporte público não tenha... Assim, eu não vou dizer que não é que não tenha. O transporte público não atende da forma que um carro vai atender. Não, com certeza. Por conta do horário, por conta da velocidade, às vezes os transtornos básicos, a rampa para o cadeirante entrar no ônibus, às vezes está agarrada. Quer dizer, a gente tem incontáveis problemas discutidos periodicamente em todas as mídias que falam a respeito desse assunto. A grande questão é que, assim, o primeiro passo para tirar uma habilitação são as aulas teóricas. E aí, vocês também têm um diferencial. Hoje pode ter aula presencial, pode ter aula online, que para quem tem dificuldade de se locomover e está querendo tirar uma carteira, isso também pode ser um grande pulo do gato na hora do PCD, da pessoa com uma deficiência, tirar a carteira hoje pela Autoescola Serra Verde. Sim, assim, hoje essa teórica online é um diferencial muito grande, né? Aí a facilidade para essas pessoas, né? O PCD principalmente, mas tem muitas pessoas, principalmente os mais jovens, que estão muito adeptos à tecnologia, e às vezes falta o tempo de deslocar até a autoescola. Então, assim, ele consegue fazer, às vezes, do trabalho, consegue fazer da própria casa, no conforto da casa dele. Então, assim, é uma inovação muito boa, que as pessoas hoje já estão caminhando demais para esse caminho aí da tecnologia. Vamos combinar que nós dois, eu estou aqui em Cascatinha, você está na Autoescola Bom Sucesso, não é isso? Sim, está na Bom Sucesso. Estamos aqui gravando para a TV Petrópolis, que hoje está localizada no Centro Histórico, de onde é transmitido o programa. Ou seja, a tecnologia tem essas vantagens. Agora, vantagem que não dá na hora de fazer a prova do Detran para passar na teórica e depois ir para as aulas práticas com o carro adaptado, não é isso? Isso aí. Para conseguir tirar uma carteira sendo PCD e no carro adaptado, é a mesma quantidade de aulas para quem não tem deficiência? Sim, é a mesma coisa. E assim, hoje, se a gente procurar aí, principalmente no Rio, as autoescolas que têm o carro adaptado, que são poucas, né, elas geralmente cobram um valor diferenciado, um valor a mais para o serviço. E assim, eu não acho justo, a gente cobra sim, mas é o valor normal de uma pessoa de um outro carro comum, né? Então, assim, a gente não altera nem um centavo a mais nesse valor das pessoas que têm a deficiência. Até pelo contrário, quando vem em conversa, a gente costuma negociar e ajudar o máximo que a gente consegue. Na verdade, está rolando aqui uma fala que diz assim, a gente não quer ficar rico em cima de PCD, tirando carteira de habilitação, e a gente também está fazendo um trabalho, porque é trabalho da autoescola, mas é porque também quer que todos tenham direito ao acesso a ser motorista, a dirigir, a ter mais liberdade na hora de ir e vir? Sim, é porque se eu for te falar que em números, eu vou provar para você que esse carro não me dá lucro. Se eu for fazer as contas direitinho, ele me dá prejuízo. Só que a gente tem um diferencial desse, a gente vê a alegria dessas pessoas, que sabe que vai ajudar tanto a elas, quando elas são habilitadas, só aquele sorriso no rosto, isso aí não há dinheiro que pague. Então, enquanto o Papai do Céu me permitir, eu vou manter esse carro e eu vou procurar ajudar as pessoas. Tá certo, Marco. Olha, foi um prazer conversar com você. Eu queria que você deixasse alguma forma de contato com a autoescola, que seja um telefone, um WhatsApp ou um Instagram, para as pessoas obterem mais informações sobre retirar a carteira ou então especificamente sobre o carro adaptado. Sim, hoje a gente já faz praticamente quase tudo pelo WhatsApp. Né? Então, assim, envia contrato,
valores, um recibo, enfim. Então, assim, da Serra Verde é 2243-9341 e da Bom Sucesso é 2221-9232. Ele é telefone fixo, mas é Zap da empresa. Então, assim, entrou em contato, as secretárias vão atender com todo o carinho de sempre e vai resolver, acho que praticamente tudo por telefone. Maravilha. Marco, muitíssimo agradecida. Até breve. A gente volta para continuar falando mais sobre a habilitação. Ok, abraço, eu que agradeço a oportunidade. Você fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. Como entrar no mercado de trabalho mais rápido? Ótima pergunta. Vou convidar o consultor de carreiras mais conhecido do Brasil para ajudar você. Fazer um curso técnico é a melhor opção para quem quer ingressar rapidamente no mercado. O desemprego está alto, mas não para profissionais técnicos. Para eles existem vagas abertas. Não só isso, um técnico ganha, em média, 18% a mais do que um funcionário sem capacitação. Com a agência de emprego do Grau Técnico, você é encaminhado às melhores oportunidades. E tem mais, 75% dos nossos alunos são encaminhados ao mercado de trabalho ainda no primeiro ano. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. Instituto Aliance, uma associação de assistência para pessoas com deficiência. Palestra sociocultural, reforço escolar para pessoas com deficiência, curso de Libras, hip hop para deficientes, massoterapia, atendimento aos idosos, arte terapia. Precisamos de doações para continuarmos com nossos projetos. Seja nosso apoiador. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho.
Planos a partir de R$ 74,00. É isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Estou de volta aqui com o programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com a Kátia Rossi. Ela é gerente de projetos, faz parte da RJ Procult e fez um projeto lindo que tem a cara de tudo que eu gosto e tenho certeza que é a cara de você que está assistindo a gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Rosário Negro. Kátia, seja muito bem-vinda, é imenso prazer conversar com você nesse meu espaço de bate-papo que é o Comunicação Livre aqui na TV Petrópolis. Muito obrigada. Eu estou à disposição para tirar dúvidas, para poder apresentar, né, um trabalho pequeno, mas um trabalho muito importante que nós realizamos ali no Rosário. A Igreja do Rosário é uma referência no Centro Histórico de Petrópolis, mas a gente inconscientemente faz um corte no Centro Histórico, né? É o que está para cá do Centro Histórico, o que está para lá no Centro Histórico, e há muito tempo, e a maior parte das pessoas não entendem essa sensação que está quase que no inconsciente coletivo. E existe um motivo, e vocês desmistificaram e trouxeram isso de forma muito organizada a público com o Rosário Negro. Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse projeto, como é que ele nasceu. Na verdade, ele nasceu, foi uma ideia do padre Luiz, né, que ele desejava construir a história de Petrópolis desde aquele tempo da capela original do século XIX, né, e até os dias atuais. Foi quando ele teve essa ideia, ele queria muito colocar isso, mostrar isso à população, porque Rosário fica ali quase que anônimo, né? Muita gente nem conhece o que está acontecendo ali, né? E aí foi nessa ideia que surgiu o projeto. É um projeto, o site rosarionegro.com.br é o resultado de um trabalho com incentivo do governo. Como é que foi escrever o projeto, ser aprovado, executar, para nascer o que hoje pode ser acessado por todo mundo? Na verdade, o projeto, quando o padre sempre falava isso comigo, a gente precisa contar a história do Rosário, a gente precisa contar, muita gente não sabe que isso daqui começou lá do século XIX, com o trabalho dos escravizados e tudo, e aí surgiu uma chamada, né, da Secretaria do Estado de Cultura e Economia, SESEC, né, do Rio de Janeiro, no valor de 50 mil. Aí ele me chamou e falou assim, será que não dá para a gente encaixar alguma coisa que nós pudéssemos fazer? Fazer uma coisa grandiosa, fazer uma coisa mais física, uma galeria onde pudesse percorrer, não daria, porque era um valor muito mínimo. Aí surgiu essa ideia de fazer um site e fazer a galeria virtual, onde tem as duas TVs, né? Nós temos dois pontos lá, onde conta toda a história. Aí nós fizemos todo o trabalho para poder ficar apresentando ali, entendeu? O projeto Rosário Negro, ele tem esse contar a história da Igreja do Rosário, contar a história da escravidão na cidade de Petrópolis, porque a gente fica muito nessa coisa de que aqui não teve escravo, que aqui não teve não sei o que é uma grande balela, e a Igreja do Rosário, bem no centro histórico, no coração da cidade, vem para mostrar que a gente fala muita besteira com relação a esse tema, né? Porque se no século XIX eles não tinham como cultuar, né, o catolicismo, né, nas grandes igrejas, a igreja da catedral e tudo. Então eles fizeram uma capelinha pequena ali onde hoje é o Rosário, e ali eles começaram, né, ali era o cantinho deles, onde eles podiam fazer as orações, aquela coisa. Foi isso que os escravizados mesmo, foi construído por eles que construíram a capelinha. Entendeu? Para poder para poder expressar a fé católica, né? Esse resgate
da fé católica por meio dos escravos e por meio da sociedade preta de Petrópolis lá no século XIX, na sua avaliação, o projeto hoje ele contempla isso? Dá para todo mundo entender essa história? Dá. Se você for para lá, foi lá e dá uma olhadinha na narração que nós fizemos, nós pegamos a documentação toda que foi desde aquela época. Fizemos uma pesquisa imensa, demorou uns quase 10 meses, porque a pandemia entrou, aí acabou atrapalhando o nosso projeto, nós continuamos, né, fazendo o trabalho, e aí você vai ver, desde quando começou a narrativa, lá tem nesse site do Rosário, tem a história todinha, desde o começo até os dias atuais, até hoje, né, quando deixou de ser a capela antiga, passou a igreja nova, tem toda a história, tudo o que aconteceu, passo a passo, ano após ano. Se entrarem no site e ver, vai realmente conhecer toda a história, desde quando era deles e agora nós continuamos a preservar, né? Porque isso daí é uma preservação. Isso foi muito importante para a gente, porque muita gente não conhece a história do Rosário. Eu, particularmente, eu conhecia, entre aspas, porque muito macro, digamos. Eu conhecia macro, eu hoje conheço detalhes, que quando foi a primeira missa, depois que acabou a capela, toda a historinha, entendeu? Eu hoje conheço, eu vi documentos, tem coisas, né? Se você vê o vídeo, você vai ver, tem documentação, onde está narrado, onde está escrito, tudo que aconteceu, entendeu? Você é a cabeça do projeto, gerente do projeto, aquela que articula desde a concepção do projeto até a prestação de contas para o governo do estado, que são questões de ordem burocráticas muito trabalhosas. Mas não foi você que fez a pesquisa. Para isso, você teve uma equipe composta por historiadores e outros profissionais. Quantas pessoas foram envolvidas e trabalharam ativamente nesse projeto, além de você que está aqui comigo na TV conversando? Foi o que você falou, eu ficava articulando, né? Eu fui assim, eu costumo dizer que eu não sou gerente de nada, eu estou coordenando, organizando para que a coisa possa acontecer. Nós fomos em torno de 12 a 13 pessoas, eu tive historiadores, né? Eu tive uns 3 ou 4 historiadores, porque a gente precisava fazer muita pesquisa. Era um tempo muito curto, porque parece que eles nos deram só 6 meses. Conseguimos um tempo maior, porque entrou pandemia e acabou aquilo ali. Uhum. E era assim, um trabalho formiguinha, porque a gente não sabia onde tinha a documentação. Depois nós tivemos programadores que montaram o site, que fizeram toda a programação do site, né? Nós tivemos catalogadores, porque nós fizemos o inventário de todas as peças do Rosário. Dentro do site tem todas as peças do Rosário que antiga, né? Nós fizemos uma ficha com todas as peças. Por exemplo, a peça, uma Nossa Senhora, nós fizemos a medição, contamos a historinha dela, tem uma ficha catalográfica dela dentro do site. Nós tivemos, além do padre, o padre participou o tempo todo, ele estava assim o tempo todo cuidando de tudo, isso está bom, isso não está bom, eu quero assim, eu não quero, o padre o tempo todo cuidando. Legal. Nós tivemos em torno de 12 pessoas, acho que mais ou menos isso mesmo, porque a gente também não tinha recurso suficiente para poder ter uma equipe robusta. Então, mas conseguiram fazer um projeto satisfatório. E nós trabalhamos assim, força-tarefa para poder as coisas acontecerem, né? E aconteceu. Graças a Deus, vai acontecer sempre. Maravilha. Se você pudesse dizer que está satisfeita com o resultado final e que todo mundo tem que entrar no site para descobrir um pouco da história, descobrir a história do Rosário Negro, você teria tranquilidade para dizer isso? Sim, com certeza. Eu acho que muitos estavam no anonimato como eu, não conhecem. E a história é linda, é linda. É um orgulho para nós, petropolitanos. Pode entrar no site que você vai conhecer a história do Rosário, do começo ao fim. E vai ser assim, é gratificante saber que Petrópolis teve mais uma igreja onde participou daquela época até hoje, entendeu? Maravilha. Kátia, queria te agradecer pelo bate-papo, por ter falado desse projeto, deixado o convite para todo mundo que está assistindo a gente, para entrar no site, conhecer mais um pouco dessa igreja que fala tanto sobre as nossas raízes culturais em Petrópolis, que passam, sim, pelos escravos e por tudo que a gente já veio construindo ao longo do tempo da nossa história. Obrigada, foi um prazer conversar com você. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade até de fazer, entre aspas,
uma propaganda, né? Um convite para poder conhecer a história da nossa igreja. Maravilha, obrigada de De verdade. uma das nossas igrejas, né? Uma das nossas igrejas. Tem muita igreja que a gente pode contar a história. Sim, com certeza. Para poder falar sobre o quanto ela representa, cada uma no seu lugar, na sua comunidade, no seu bairro, na construção dessa nossa cidade. Obrigada de verdade, Kátia, foi um prazer. Obrigada. Você fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Um produto personalizado por si só já é um diferencial. Eles cumprem um papel importante nos relacionamentos pessoais e profissionais. Afinal, todos adoram ganhar um mimo exclusivo. Criatividade no desenvolvimento, criação de artes, produtos de qualidade e eficiência do atendimento ao pós-venda. Solicite nosso portfólio. Petrópolis Personalizados. Sua ideia de forma criativa e especial. Fomentar, ensinar a prática do voleibol, detectar talentos, formar equipes de competição e, acima de tudo, dar oportunidade a pessoas em vulnerabilidade social. Aulas a partir dos 9 anos até a terceira idade. Equipe composta por profissionais de educação física e estagiários em formação acadêmica. 7 polos espalhados por toda a cidade. Venha fazer parte desta equipe. Projeto Vôlei Petrópolis. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. De acordo com a OMS, 80% da população mundial sofre de dor na coluna. Mais de 90% das hérnias de disco têm tratamento. Buscar auxílio profissional é vital para sua qualidade de vida e retorno pleno para as atividades do dia a dia. Rodrigo Aragão é fisioterapeuta e referência no tratamento de coluna e hérnia em Petrópolis. Chega de sofrer, agende sua avaliação. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. Rugas, estrias, queda de cabelo. Procedimentos estéticos promovem rejuvenescimento, melhoram a elasticidade e diminuem a flacidez. Emagrecimento, botox, intradermoterapia, lipoenzimática da papada e muito mais. Encontre o tratamento ideal para você. Estética avançada, tratamento facial, corporal e capilar de alta qualidade. Doutora Caroline Soares, biomédica esteta. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine! Problemas com ratos, baratas, cupins, pombos ou morcegos? Agora esse problema é nosso. Somos especializados no atendimento de alto padrão em residências, condomínios, cinemas, clínicas em saúde, lojas e empresas em geral. Atuamos com controle de pragas, descupinização e desratização. Desprague, controle de pragas. Entre em contato e volte a viver em paz. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com a Silvia Tecotz.
Ela é coordenadora do projeto Aventuras na Escrita. Adorei esse nome, que é um projeto que está lá estabelecido na Universidade Estácio de Sá, aqui em Petrópolis. E eu venho conversar com a Silvia. Silvia, seja muito bem-vinda, agradecida por disponibilizar o seu tempo para bater papo com a gente. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de compartilhar essa experiência que nós estamos vivendo aqui na Estácio. Eu sou uma apaixonada pelo campo da leitura e da escrita com crianças, e a Estácio oportunizou que nós estivéssemos desenvolvendo esse projeto, né? Maravilha. O projeto... Perdão. Não, de forma alguma. Eu queria que você começasse falando exatamente o que é esse projeto, como é que ele nasceu, como é que ele está crescendo. Me conta o Aventuras na Escrita. Também sou uma louca por escrita e estou muito feliz da gente estar batendo esse papo. Então, o projeto Aventuras na Escrita, ele é um projeto de extensão que ele busca contribuir com as aprendizagens de crianças que estão com dificuldade nesse processo de aquisição da língua escrita. Ele é um projeto menor, vinculado a um grande programa da Estácio, que é o programa de brinquedotecas. Perfeito. Um programa que ele tem como principal objetivo garantir um tripé na formação de estudantes, que é o tripé ensino, pesquisa e extensão. Legal. E aí, dentro desse programa maior, tem o nosso Aventuras na Escrita. Legal. Como é que ele funciona na prática? Quem é que vai fazer as Aventuras na Escrita serem, de fato, um produto, um projeto, uma coisa tangível? Então, esse projeto, ele nasceu do convite da coordenadora de pedagogia, que me convidou para coordenar o projeto Brinquedoteca na Estácio Petrópolis. Certo. E, casado a esse convite, aparece um edital da Estácio para projetos de extensão. Então, unimos essas duas propostas e essa paixão pela alfabetização, elaborei esse projeto que foi contemplado pela Estácio, aprovado pela coordenação. E ele acontece voltado para crianças de escolas públicas, né? O nosso público-alvo são crianças de escolas públicas e filhas e filhos de estudantes da pedagogia inicialmente, agora a gente está estendendo isso para outros estudantes da Estácio Campus Petrópolis. Certo. O projeto ele acontece com voluntárias do curso de pedagogia, interessadas na extensão, desejosas de fazer essa discussão ensino, pesquisa e extensão e experimentar esse trabalho com essas crianças com dificuldade. Então, aos sábados, nós nos encontramos 9 horas da manhã e começam as aventuras. Legal. Essas aventuras, elas se dão a partir de leituras, contação de histórias, jogos, brincadeiras e jogos digitais de alfabetização. Então, as crianças passam por diversas atividades, todas com um perfil muito lúdico, porque é através da ludicidade que a gente vai trazer algo diferente do que a escola já faz. Porque a escola já está fazendo o seu trabalho, mas enfrentou muita dificuldade com esse processo da pandemia que nós vivemos. Sim, a gente vai carregar esse fardo da pandemia por muito tempo, no que diz respeito à alfabetização e educação de uma forma geral. Exatamente. E aí o projeto vem nessa ideia de contribuir com as escolas, mas a gente não pode fazer mais do mesmo. Então, a ideia é que a gente traga outras maneiras de contribuir para as aprendizagens das crianças. Legal. Uma coisa que eu achei interessante é que você falou de contação de história, e aí a gente está muito numa linguagem oral, né? Nessa coisa de que a história é passada verbalmente de um para um e vai carregando. Ao mesmo tempo, você falou de questões lúdicas e bem tangíveis, e aí, ao mesmo tempo, você fala de tecnologia. Ou seja, se eu estiver equivocada, a gente está passando
por vários processos do conhecimento e da evolução da educação. Porque lá atrás era só contação de história. Carregávamos as nossas histórias ali só no verbal. Depois houve um momento em que a gente realmente virou escrita e a gente tem essa coisa mais tangível do papel, da letrinha. E hoje em dia tudo é um pouco byte. Então, assim, o que vocês fizeram foi misturar essas 3 formas de entendimento, né, da nossa linguagem a partir da escrita para poder fazer as crianças se interarem, porque elas estão high-tech. Mas a contação de história é um negócio que a gente, em minha opinião, não pode perder. É um pouco disso, Silvia? Pois é, a ideia foi bem metodológica mesmo, né? E aí, quando você traz para a gente esse olhar histórico, eu falei, que incrível, você está contribuindo com o nosso projeto, viu? Eu adorei. Muito legal mesmo, porque foi isso, a ideia da gente usar múltiplas linguagens, né, para trabalhar com as crianças essa aquisição da escrita. E aí você traz essa linha da história da humanidade se aproximando com a escrita, eu adorei, vou acrescentar lá nos nossos registros. Isso tá? É uma pessoa que escreve projeto, sabe? Eu sou a jornalista que faz projeto, e aí eu acho que é isso, né? Eu tive o grande prazer de trabalhar com a Cleo, tá me fugindo o sobrenome dela, que é uma contadora de história de Curitiba, no período em que eu trabalhei na editora Vozes, isso já tem um bocado de tempo, e eu me lembro dela falando, carregamos a nossa história na fala, e aí um dia registraram, e aí outro dia tudo virou 0101. E se a gente não se agarrar lá na contação de história, a gente pode perder uma sensibilidade que está muito pautada na escrita, né? Quando a gente cai para a contação, e não só para esse mercado do byte, do bit, do mega, a gente tem um outro olhar sobre a escrita e eu tento deixar os meus textos mais humanizados, né? Menos ponto e vírgula e mais sensibilidade. E aí, pelo que você está me falando, eu fico imaginando esse composto dessa escrita e desse pensar a escrita para crianças. Mas voltando para o projeto, e aí eu queria saber assim, qual é a faixa etária dessas crianças atendidas? O grupo já está todo formado, ainda dá para alguém que está assistindo a gente falar assim, gente, eu preciso que a minha escola seja atendida, tem uma fila de espera. Como é que está essa coisa prática do dia a dia de trabalho do Aventura? Então, inicialmente as vagas estão completas, mas o número de voluntárias também tem começado a aumentar. Ai, que delícia! Porque o projeto vai encantando não só as famílias que estão sendo atendidas, mas as estudantes da pedagogia estão apaixonadas pelo projeto e elas vão convidando as colegas. Então, o projeto está crescendo para todos os lados. Com isso, vão aparecendo vagas. O que eu sempre digo? Inicialmente, a gente fez um link de inscrição e convidamos as pessoas por ordem de chegada. Agora, a chegada é um pouco mais lenta. Então, o que eu estou sugerindo para quem tem interesse é que venha no sábado conversar comigo, venha conhecer o projeto pessoalmente, o olho no olho com a família para identificar a dificuldade e a possibilidade e como esse projeto pode realmente contribuir para a criança ou não, vai funcionar muito melhor pessoalmente. Então, sábado, eu estou na Estácio de 9 a 11h30 da manhã e posso receber as pessoas, conversar e tentar fazer esse encontro entre novas alunas que estão chegando para contribuir como voluntárias e novas crianças que estão surgindo e se interessando. A faixa etária está muito vinculada à questão da necessidade da criança.
O atendimento no projeto, ele é feito aluna, voluntária e criança, no máximo uma dupla, porque ele é muito individualizado. Nossa, as crianças, elas precisam, nesse momento que estão com dificuldade, de uma intervenção especial para a gente identificar essa barreira no processo. Perfeito. Então, por isso eu preciso ir crescendo devagar para poder garantir que as crianças que estão sendo atendidas terão um resultado efetivo que vai refletir na escola e na vida, né? Muito legal. Acho muito importante isso que você falou e, assim, fico muito grata de estar conversando com você, porque a gente entende a educação pública como deficitária. Esqueci a palavra. Tem uns buracos, deficitária. Acho que é isso. Agora o cérebro deu uma bugada. Mas, de qualquer forma, porque a gente tem um montão de criança dentro de uma sala e as professoras, educadoras, trabalhando de verdade com afinco para poder dar conta de que todas saiam letradas dali. Mas é difícil. O processo individual tinha que ser melhor fornecido esse processo, principalmente nessa entrada na escrita, que não venho me dizer que é fácil, porque é um mundo inteiro. Transformar isso daqui nisso daqui é um mundo que eu sempre achei muito encantador. E aí, o que vocês estão fazendo é realmente tentar resolver o problema, porque é 1 a 1. Isso é muito legal. Então, assim, Silvia, parabéns pelo projeto, pela iniciativa, parabéns pela universidade, para a universidade que me formou enquanto jornalista. Tenho muito orgulho de ter sido de Estácio Petrópolis, sou da primeira turma de jornalismo aqui da cidade e tenho grandes colegas que também foram formados na universidade. Tenho certeza que vocês estão fazendo um trabalho muito legal. E, então, resumindo, para chegar no final desse nosso bate-papo, as portas da universidade estão abertas aos sábados. Então, para esse contato direto com você, para quem tem intenção de participar dos próximos grupos. É isso, né? Isso mesmo. A gente está aqui esperando as famílias. E eu queria dizer uma coisa. A escola, ela fez muita falta na pandemia. A aprendizagem, ela se dá no coletivo. O atendimento individualizado é para aquele momento em que a criança encontrou uma barreira no processo. Uma dificuldade. Então, nós estamos ajudando exatamente nesse momento em que a criança está com uma fragilidade. Mais do que nunca, a pandemia mostrou para a gente o quanto a escola é importante e o quanto ela fez falta. Então, eu queria registrar assim, o nosso parabéns a essas professoras guerreiras que fazem o seu trabalho e quanto fizeram falta nesse período para as nossas crianças. Maravilha. Silvia, obrigada de verdade, foi um grande prazer. Até breve para uma outra conversa. Obrigada, tá? Você fica comigo que eu volto logo após o intervalo. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Os cuidados com a beleza precisam ser realizados por um profissional capacitado. Suelen Mello, especializada na arte de embelezar o olhar, atua com design de sobrancelha e extensão de cílios. Nos cuidados em estética, o foco está na depilação a laser, depilação com cera quente, detox facial, limpeza de pele, peeling, entre outros serviços. Venha desfrutar de todo esse cuidado com quem entende de beleza. Quer aprender com quem entende?
Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Agora sim, o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha apreciado o que ouviu, tenha entendido um pouco mais sobre Direção para Todo Mundo, Rosário Negro, que é um projeto delicioso, e também sobre o Aventuras na Escrita. Obrigada por assistir esse programa aqui na TV Petrópolis, nas nossas plataformas digitais, por manter o programa vivo. Um beijo grande e até a próxima semana. Tchau, tchau.